Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem e você? Sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, primeiro quero dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindos aqui às nossas conversas sobre o mercado de artes. O tema da nossa conversa hoje é como uma obra de arte é avaliada por um comprador profissional, um guia prático. Então, o Paulo vai falar aqui pra gente um pouco de um estudo e uma pesquisa recentes que mostra como os galeristas, os colecionadores, os marchands e outros elementos do mercado percebem o valor de uma obra de arte. Sim, este não é um texto simples, diria assim, entre as nossas conversas, os vídeos que eu faço, tem vídeos que são mais básicos, tem vídeos que são mais intermediários, esse está num nível um pouco mais alto. Ele é baseado em uma pesquisa feita na Europa, principalmente na Alemanha, Áustria, depois ele pegou mais 13 países, mas é uma pesquisa onde eles consultam pessoas que têm um orçamento grande, eu vou passar isso daqui a pouco, para dizer o que elas fazem para perceber valor e comprar uma obra de arte. Tá? O fato é o seguinte, a gente já falou de mercado primário, onde o artista vende através da galeria ou vende direto, ou o mercado secundário, onde o artista ele tem a sua obra que foi para o mercado e ela volta e ela vai para revenda. Geralmente isso acontece no Brasil com artistas mortos. Existem artistas vivos que passam por um leilão, mas predominantemente são artistas que já não são mais vivos. Este mercado secundário ele é muito mais fácil de você saber preço. Por quê? Porque existem bancos de dados de diferentes leilões ao longo da história, em diferentes lugares do mundo, onde os preços foram definidos em leilão e esses preços seguem uma lógica. Já no mercado primário, não existe nenhum terreno sólido. Tá? O artista saiu em uma galeria, o galerista ele simplesmente ele aplica um preço baseado em informações que ele tira de coisas não substanciais. Então, ele tem, por exemplo, uma galeria mais cara, ele já vai iniciar a base de preço de um artista novo a um preço mais alto. Agora, qual foi o critério? Foi um critério de costume. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Né? O mercado secundário é muito mais simples, de geração de preço, de definição de mercado, e o mercado primário ele é muito mais complexo. Então, antes da arte contemporânea, a gente fala que o Duchamp foi um divisor de águas nessa história, na arte clássica se podia avaliar uma série de fatores. A estética, a qualidade do desenho, a qualidade da estrutura de perspectiva, e tudo isso. Quando entrou no mundo da arte contemporânea, tudo pode ser arte. Basta você definir que ela é arte, então ela se torna arte. Agora, como você adiciona valor ou preço, não valor, mas preço, a uma obra de arte? Não tem como. Então, mesmo os grandes observadores que estudam como curadores, eles divergem na definição do valor, não preço, mas do valor de uma obra de arte contemporânea. Então fica um pouco complexo. Bom, basicamente esse trabalho fala que existem 3 pontos importantes para a definição do valor de uma obra de arte contemporânea. Tá? Um deles é a qualidade do trabalho em si, a outra é a reputação do artista e a outra é o preço. Então, nesse caso, o preço está definindo também o valor. Olha que interessante. Tá? Eu vou pegar uma cola aqui, porque tem tanta coisa, eu não quero perder absolutamente nada. Tá? Vamos falar, então, da qualidade ou do valor estético. Tá? Quem é que julga isso? Especialistas como pessoas que trabalham em museus, galeristas, mesmo artistas, eles em si já discordam disso. Tá? Então, quem é que vai definir isso? Muitas vezes são revistas de arte, são jornais de arte, são sites de arte que fazem críticas positivas e que, quando você tem um site, 2, 3, 4, 5, você começa a legitimar o nome de um artista ou de uma obra de arte. Então você começa a dizer, ok, se tantas pessoas
que têm uma certa importância dentro do sistema da arte, e nesse caso é importante definir o que é sistema da arte e o que é o mercado de arte. Mercado de arte a gente está falando de preço, tá? Compra, venda de arte. Sistema da arte é muito além disso. Ele envolve o mercado de arte, mas o sistema da arte envolve museus, historiadores, todos os críticos de arte, que talvez não tenham direta ligação com a compra e venda, mas sim com a definição do valor de arte. Bom, então quando várias pessoas dentro do sistema de arte julgam um artista ou julgam uma obra de arte como sendo de boa qualidade, ela ganha essa qualidade. Então, pode falar. Levantou a mão, foi bom. Uma pergunta. É que eu não quero derrubar seu raciocínio. Não, vamos lá. Eu queria... Quando a gente está falando em qualidade e estética, a gente está colocando também nessa conta a originalidade e a narrativa? Sim, exatamente. Foi importante você falar. A gente vai falar isso depois mais um pouquinho. Mas o que é a qualidade de uma obra de arte? É a narrativa, a contemporaneidade da obra de arte, ou seja, quanto o que você está produzindo está correlacionado com o ambiente que você está vivendo. Então, tudo isso faz parte da qualidade. Agora, a qualidade também envolve os materiais? Também. E você sabe que uma coisa interessante, né? Fala assim, ok, então quer dizer que se eu faço uma obra de ouro, ela tem mais valor do que uma obra feita em barro? Provavelmente. Mas o que eu posso dizer que é interessante é o seguinte, você pode produzir um blob de arte que é feito com um pouco de coisas baratas, mas você começa a adicionar uma qualidade também na embalagem disso, como ela é apresentada. A apresentação, entendi. A apresentação da obra de arte, ela é importante, não se pode desconsiderar isso. A gente tem que aprender isso com outros setores da economia. E eu sempre falo assim, se você trabalha com arte, aprenda com o setor de luxo da economia. Tá? Vai saber o que o setor de luxo da economia está fazendo para a apresentação dos produtos que ele vende, que esse setor vende. E a embalagem é fundamental. Né? Não estou dizendo que você vai embalar a sua, mas é como você vai apresentar a sua. Também. É como você vai apresentar, se é uma coisa, sei lá, tridimensional, de repente uma caixa feita de cristal, isso é uma embalagem. E como você vai entregar esse produto para o comprador, também é a embalagem. Né? Então, tudo isso vale. Agora, sim, a qualidade e valor estético tem a ver com contemporaneidade, o que o artista, a narrativa, tudo isso faz parte do valor estético. Né? Então, isso é, segundo esta pesquisa, entre as pessoas que compram, isto é importante. Tá? A segunda parte é o primeiro fator, né? É o primeiro fator dos três. O segundo fator é a reputação. O que é reputação? Participação em exposições importantes, vendas para instituições importantes, resenhas em revistas de arte que são importantes, prêmios de arte. Isso define reputação. Isso e mais uma centena de coisas, né? Aí eu posso dizer assim, número de pessoas seguindo você no Instagram? Isso também ajuda bastante. Ajuda bastante, porque no mínimo chama atenção quando você tem 1 milhão de seguidores, né? No mínimo. Tá? Preço como definidor de valor. Isso pode parecer estranho, mas não é. Quando a gente vai num médico e a consulta são R$1.500, depois de xingar, você fala assim, cara, esse médico deve ser muito bom. Você bota mó fé no cara, né? Não, o cara cobra R$1.500 uma consulta, ele deve ser, como se fala em medicina, o bambambam, né? Todo mundo é bambambam quando você quer falar. Esse é um termo usado na medicina, bambambam. Esse cara deve ser um bambambam. Então, quando você adiciona um preço alto a uma obra de arte, você automaticamente adiciona um valor psicológico a ela. E tem uma pessoa que chama Veblen, ele escreveu uma coisa chamada O Bem de Veblen. E eu explico o que é o Bem de Veblen e eu vou pôr o gráfico aqui para a gente poder ver. Por exemplo,
Vamos falar de leite. Quando eu tenho baixa da produção de leite no país, o que acontece? Os preços sobem. Quando você tem alta dos preços de leite, os preços descem. Isso é uma questão de curva de demanda e mercado absolutamente normal. O bem de Veblen é o contrário. É o contrário. Na verdade, quanto mais caro você adiciona um valor a um objeto, maior a percepção de valor e maior é a procura. Quanto mais caro, maior a procura. Então, por exemplo, quem compra um Rolls Royce, por exemplo, o que a pessoa... Não, vamos pegar um Rolls Royce, é um carro meio fora, mas vamos pegar uma Ferrari, ok? Eu estou em São Paulo, você está aí na Bahia. Imagina você andando de Ferrari aí. É um carro zero prático. Eu não sei como é que são as ruas aí, mas é zero prático, né? Garanto que é zero prático. Então, andar aqui em São Paulo, a mesma coisa. Um pelo trânsito, outro que você é um alvo de qualquer assaltante, e sem falar das lombadas das pistas, e, enfim. Uma Ferrari ia raspar em todos os lugares, como raspa mesmo. Né? Mas quando eu compro uma Ferrari, eu compro porque ela é um bem escasso e eu quero ser uma pessoa conectada à elite. Ao comprar um bem desse, eu me torno elite, eu me torno um grupo seleto de compradores. Na arte, isso funciona. Quanto mais cara uma obra, mais a procura acontece dessa obra. Então, esse economista, Veblen, ele fez essa curva e é o que eu estou mostrando aqui para vocês no site. Vamos falar, então, da pesquisa. Eu falei que ia ser cabeluda a nossa conversa de hoje. Vamos falar da pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela chamada International AXA Art. Ela foi feita em 2017, mas eu achei ela tão interessante que eu ainda achei que era significativa. Não é uma pesquisa feita no século passado, nem em 2000, 2017 aí tá perto ainda da gente. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás das pessoas do mercado de arte e para definir, ok, quem são esses compradores? Esses compradores, eles estão procurando o quê? Eles estão procurando notícias de arte o tempo todo. Tá? Onde eles estão procurando? Estão procurando na internet. A maior fonte de pesquisa, isso não é uma surpresa para a gente, né? Porque hoje em dia, até um amigo meu falando de médico, ele tem uma câmera onde ele olha a sala de espera do consultório dele, e ele fala assim, antes eu tinha revistas lá, hoje eu tirei todas as revistas, porque as pessoas ficam na sala de espera olhando para o celular, ninguém mais lê revista, né? Revista física, né? Eles olham online, ficam o tempo todo na internet. Ai, que pena, eu adorava ler a Contigo de 1995. Pois isso aí inclusive pode virar uma instalação, pegar todas essas revistas Não Contigo e você faz uma instalação de como era o consultório antigo, né? Então eles procuram, sim, informações sobre o artista e sobre o mercado de arte nessas revistas online. Depois a gente vai falar de quais são essas revistas no universo europeu e universo americano. Outra é a reputação. Esses sites, eles têm um ranking dos artistas contemporâneos. Quem são os artistas mais importantes? Tá? Aí a pergunta, tem no Brasil? Não tem no Brasil. Tem no Brasil? Não tem no Brasil. Os únicos artistas que estão dentro do ranking são os artistas que saíram do ambiente só brasileiro e estão no universo internacional e eles conseguiram alcançar esses bancos de dados. Então, esses artistas estão no ranking mundial e, por consequência, que se cria um ranking brasileiro do que elas estão. Quem está fazendo esse ranking? Então, é um ranking, inclusive, bem miúdo, né? Que não são razoavelmente miúdo. Artistas. Quem está fazendo esse ranking aqui no Brasil? Nós. Quem está fazendo esse ranking do Nós Brasil? estamos fazendo esse ranking. Nós estamos fazendo um belíssimo de um estudo, e na unha, praticamente, porque o mercado não é informatizado, infelizmente. Então, nós estamos estabelecendo nódulos de influência e definindo onde esses artistas conseguiram chegar dentro de um sistema da arte, e em função desses pesos, a gente está conseguindo fazer uma classificação e eventualmente um ranking desses artistas. Vai demorar um pouquinho mais,
mas está sendo um trabalho bem interessante de fazer. A gente está aprendendo horrores com essa pesquisa que a gente está fazendo. Tá? Aguardem, não percam, em breve. Uhum. Teremos um vídeo maravilhoso. Assim que estiver pronto, todos vão coisas. ser os primeiros a saber. E em terceiro, preço. Né? Existem sites que dão preços, ou seja, um banco de dados de informação de compra, onde aquela obra foi comprada, onde ela foi vendida e por aí por diante. Tá? Bom, vamos lá. Como foram as estratégias de avaliação? Eu estou puxando aqui a minha cola porque são muitas informações. Quais foram as perguntas que eles queriam responder? A primeira pergunta: quais são as fontes de informação que vocês usam? Tá? A segunda é: qual é o conceito por trás do valor de uma obra de arte? A terceira é: qual é o papel do preço nesse conceito? E aí, como funciona na prática esse processo de avaliação de uma obra de arte? Ou seja, qual é a jornada de compra dessa obra de arte, desde o primeiro passo até efetivamente a compra dessa obra. E quais são as ferramentas de avaliação que esses especialistas usam? Okay. Nessa pesquisa foram consultados 127 especialistas em 13 países diferentes. Esses especialistas são negociantes de arte, galeristas, casas de leilão, colecionadores institucionais e privados, membros de sociedade de arte, acadêmicos, consultores, seguradoras de arte e consultores financeiros. Desse universo, 59% dos pesquisados tinham um orçamento de 30 mil euros para comprar arte por ano. 11% tinham 600 mil euros para comprar arte por ano. E 3% tinham acima de 1 milhão de euros para comprar arte por ano. Então a gente não está falando de pequenos colecionadores, a gente está falando de grandes colecionadores. Se este tipo de pesquisa nos interessa, eu acho que sempre. Se a gente tem esse mercado no Brasil, não tem um mercado tão sólido. O Brasil representa hoje menos de 1% do mercado de arte mundial. Já chegou a 2%, hoje está em 1%, e vamos ver se a gente melhora. Aliás, é o que a gente faz aqui. A gente está sempre tentando dar essas informações no sentido de profissionalizar o mercado para que a gente possa crescer o mercado de arte em si. E também porque quando a gente observa o comportamento do mercado lá de fora, a gente sempre tenta trazer, né, qual o reflexo, qual a interpretação que a gente pode fazer desses dados aqui para a nossa realidade, né? Sempre que a gente estuda, e por isso que cada dia mais essas nossas conversas estão ficando mais profundas, é que cada vez mais eu tenho me aprofundado em assuntos e eu tenho feito uma reflexão dessas pesquisas e projetado dentro do mercado brasileiro. E, como você sabe, eu participo de um grupo chama Economia da Arte, da FGV, e essas pesquisas têm dado uma chacoalhada no nosso grupo e a gente vai trabalhar em cima de um grande índice de mercado de arte que vai estar aberto para as pessoas. A ideia é que a gente tenha um órgão sólido como a FGV para poder ajudar artistas, colecionadores interessados a entender mais o tamanho do mercado de arte no Brasil. Então isso tem sido muito legal. Bom, então eu passei quem foram os pesquisados e qual era o nível de orçamento que eles tinham. Bom, a pergunta 1 foi: qual é a fonte central de informação? Você tem com você, essas informações? Tenho. Tá, então você me ajuda um pouco a ler, porque em alguns momentos a gente vai pôr isso em gráfico, tá? Assim é o tempo de eu tomar um copo d'água. Porque é muita informação. Eu também não queria deixar ninguém muito tonto, mas vale a pena. E no final desse vídeo, a gente vai fazer conclusões. Tá? Mas as conclusões elas não podem estar desconectadas desse conteúdo que a gente está passando. Olha que interessante. Nessa busca de internet, a maior parte das pesquisadoras são mulheres com menos de 53 anos, que usam tanto mídias sociais para olhar artistas e olhar o tipo de produção artística que está acontecendo. Homens com idade mais avançada ou acima disso não procuram, e isso é uma questão quase que meio
óbvia, né? As pessoas mais velhas usam menos a internet para isso, enquanto as pessoas mais novas usam mais. Negociantes de arte, galeristas, jornalistas visitam estúdios de artistas para fazer uma avaliação, enquanto colecionadores e casas de leilão não visitam estúdios de artista. E isso, eu não sei se eu vou falar aqui um pouco mais para frente, isso é uma coisa interessante. Os colecionadores de arte, eles se debruçam muito na opinião destes profissionais do mercado. Então, se um profissional do mercado, como um consultor, fala assim, compra artista A, eles vão lá, olham, e se eles gostam, eles realmente compram. Porque eles estão servindo como um facilitador desse processo de compra de arte. Então, eles artista, não participam tanto nessa parte de avaliar e tudo. Não participam tanto. O que é interessante, porque um texto que eu estudei, depois eu posso até falar isso, sobre tipos de colecionador de arte, tem um casal americano que ficou muito famoso, eles não, acho que o marido já morreu, e depois eles doaram todas as obras. Eles não tinham dinheiro, o cara era um trabalhador de uma loja de departamentos, eu sei que eles iam em todos os eventos, eles ficavam amigos do Rauschenberg, todos esses amigos, esse pessoal da arte moderna americana, nos anos 50, 60, do abstracionismo, do expressionismo abstrato, eles ficaram amigos, e eles ganhavam obras de arte, eles pagavam em 10 vezes, e eles construíram um acervo, uma coleção que mal cabia no apartamento pequeno deles. Mas eles participavam desse processo, e como eles conheciam os artistas de perto, eles sabiam quais eram bons e quais não eram bons. Os colecionadores deveriam, teoricamente, fazer isso se eles fossem... se eles quisessem se aprofundar, mas pela pesquisa, não é isso que acontece. Quem faz isso são galeristas, jornalistas e acadêmicos. Tá? E aí, galeristas e negociantes de arte usam revistas de arte, discussões de especialistas com frequência para definir o que é importante para os colecionadores deles. Então, de novo, essas plataformas que falam sobre arte são muito importantes. Existem quantas plataformas no Brasil que falam sobre arte? Poucas. O ArtRef é uma das poucas que falam sobre arte. Inclusive agora a gente vai mudar, a decisão foi acontecer essa semana, o ArtRef passa a ser bilíngue. Porque agora, em função de tudo isso que a gente tem pesquisado, é fundamental para que o mundo conheça a arte brasileira, que essas matérias sejam em 2 línguas. Sabe? Quem nos Estados Unidos vai entrar no site brasileiro e ler uma matéria em português? Quem fala português no mundo? Né? Fora Portugal, alguns países na África, Brasil, né? Poucas pessoas falam. Então, o ArtRef vai ser um site bilíngue. Por quê? Porque a ideia é poder mostrar para colecionadores internacionais a qualidade da arte do Brasil, para que eles possam se interessar e, eventualmente, comprar. Primeiro ponto. Então, foi fonte central da informação, internet. Segundo ponto, reputação e qualidade. Dentro das perguntas, eles chegaram às conclusões seguintes. Compradores privilegiam a reputação e a qualidade do artista como os pontos mais importantes. Isso, assim, teoricamente, eu queria fazer um ponto, vai ficar longo esse vídeo, mas infelizmente vai ter que ser, porque é importante falar isso. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente está falando com uma pessoa o que ela acha que é a verdade dela. Tá? E o que eu estou falando de uma forma tão confusa? Quando a gente... Veja o Google, por exemplo. O Google não precisa fazer pesquisa sobre você. Por quê? Porque o Google sabe os teus hábitos de internet o dia todo. Sabe quais páginas você entrou. Então, se o Google perguntar, Thaís, quanto do seu tempo por dia você gasta procrastinando? Aí você vai fazer, Paulo, 5%. 5%. O Google não precisa fazer isso, porque o Google vê seu hábito de quais foram os sites que você entrou, e aí você entrou no site de tricotar, você entrou no site disso, aquilo. Basicamente, você passou 40% do seu dia procrastinando. É claro que você não faz isso, mas eu digo de uma forma hipotética. Quando você faz uma pesquisa, você pesquisa o que o cara está te falando, o que um colecionador está te falando.
mas nem sempre isto pode ser a mais pura verdade. Então, sempre que se fala em uma pesquisa, a gente tem que olhar isso com duas lentes. Tá? Ela foi importante? Sim, foi muito, mas ela não é absoluta. Então, quando eu vejo que alguém fala assim, olha, os compradores privilegiam reputação e qualidade artística como os pontos mais importantes que dão destaque a um artista, eu falo assim, legal, na teoria isso é muito legal. Mas será que é só isso? Será que a reputação não é mais importante? No sentido assim, bom, aqui falou que é reputação, né? Mas assim, será que quanto as pessoas falam no mercado desse artista não vai fazer você se influenciar para a compra? E eu tenho quase certeza que sim. Então, e aí no segundo então, tópico... Você está querendo dizer que a pessoa que está sendo entrevistada durante uma pesquisa, às vezes ela pode dar uma resposta. Ela responde aquilo que seria o ideal, mas isso. não necessariamente aquilo que ela aplica no dia a dia dela, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque, inclusive, em algum momento da pesquisa, eles se inverteram, eles falaram assim, muito legal que você respondeu. Agora, como é que foi o processo da última compra? O processo da última compra foi diferente. Eles perguntam o que é mais importante para uma compra. Aí eles responderam uma coisa, e aí quando ele fala, e como é que você comprou da última vez, reputação. A resposta não bate. Não bate completamente. Bate parcialmente. Foi reputação. Reputação. Como a gente já falou logo no começo, a qualidade de uma obra contemporânea ela é muito questionável. Questionável. Ela é subjetiva. Questionável é uma palavra ruim. Ela é subjetiva, porque diferentes críticos de arte podem ter falado diferentes coisas positivas ou negativas. O fato é que que existe um comportamento de manada, isso vale para qualquer setor da economia. O comportamento de manada é o seguinte: se o crítico de arte A falou muito bem, se eu falar muito mal, eu estou saindo tanto dessa curva de falar bem que eu posso ser descartado como crítico de arte de qualidade, entendeu? Isso aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos. Alguns escritórios de investimento sabiam que era uma bolha, só que estava todo mundo ganhando dinheiro. E ninguém falou, não vou falar que é uma bolha, vamos continuar nessa dança da cadeira, em algum momento essa dança vai acabar, mas até lá eu estou tirando dinheiro. E aí quebrou. E eu digo o seguinte, na crítica também existe, isso é uma opinião minha, claro, afinal é uma conversa sobre do que eu acho, na crítica também existe um receio, quando você tem muita gente falando muito bem e você não gosta, às vezes se falar mal é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. E eu digo assim, isso acontece muito com artistas como, eu sempre esqueço daquele artista que mora em Miami, que todo mundo odeia, acho que eu tenho um bloqueio mental com ele. Brito. O Romero Brito. O Romero Brito, no sistema da arte, a palavra Romero Brito é um xingamento. É um xingamento. As pessoas falam assim, não, ele não tem... Por que não? Tá? Eu acho que a gente tem que sempre segurar a cavalaria. Então eu tenho que defender todos. Sabe, eu vejo artistas produzindo coisas que eu não gosto, mas enfim. Então, segurem a cavalaria na hora de xingar o Romero Brito. Agora, por quê? Ele é um cara marqueteiro? Sim, ele é. Assim, ele super é. Ele vende a arte dele para lata de panetone. Tudo certo. Tudo certo. Vamos ao próximo passo. Dá outro vídeo, hein, esse tempo. Dá. Não, inclusive, se eu estou atrás de audiência negativa ou positiva, esse é um excelente vídeo. Olha, eu vou mostrar uma tabela agora, que é uma tabela grande, e eu vou ler com vocês cada um dos itens que foram questionados, se eles eram itens importantes, muito importantes ou neutros. Então a gente vai começar de ordem descendente, como sendo muito importante a notoriedade do artista. A ligação aqui já é o resultado, né, da pesquisa. É o resultado da pesquisa. Sim. Essa pesquisa gerou vários gráficos e tudo isso que eu tenho falado são as análises desses gráficos, né? Então, por exemplo, eu tenho a notoriedade do artista como sendo muito importante. A ligação emocional da pessoa com o artista, muito importante. A originalidade da arte
já é importante. Já não é mais muito importante, já é importante. O perfil de exposição do artista. Onde esse cara expôs? Em que lugares ele esteve? Ele esteve em lugares importantes? Isso é importante. A descrição da obra de arte, a proveniência, aqui se fala em o valor da escassez. Quantas obras esse artista tem no mercado? Quão escasso essa obra tem? É importante. O artista tem um nome estabelecido, ele tem uma realização técnica muito boa, o resultado de leilão tem resultados bons de leilão, porque são tudo formas de avaliação de preço também, né? E de valor, né? O valor de revenda. Essas obras de arte, elas são frescas no mercado, ou seja, ela tem um frescor de produção, de conceito artístico. Aí elas já são importantes e já começa a entrar na área de neutro. A contemporaneidade da obra de arte já é neutro para a pessoa. A importância ou classificação de época dessa obra. A posição do artista nos rankings é neutra. E a idade do artista é algo que é neutro. Então, artistas que estão começando tarde, não se preocupem, que isso, para um colecionador, pelo menos na Europa, Estados Unidos e nos 13 países questionados, é algo neutro, não importa. Deixa eu te corrigir, você pulou um ponto aqui que é muito importante. Qual? Que é a presença do artista na mídia. Ela está no resultado aqui, quem está acompanhando pelo vídeo vai ver aí no gráfico, como neutro. Mas talvez a gente veja aí na frente que não é exatamente neutro, né? Tá vendo? Você pode confundir com uma coisa que é muito importante, a notoriedade do artista. O que é a notoriedade do artista, né? Ela também não está conectada com a presença dele na mídia? Com certeza, eu entendo notoriedade como a exposição dele, a relevância. No boca a boca, na exposição, exatamente. Sim. Na opinião pública, né? Sim. Esse é um assunto que ele é mais complexo, tem uma série de... Como é o mercado da arte? Olha, eu digo o seguinte, para o pessoal de Bolsa de Valores, pessoal, Bolsa de Valores é parquinho de diversões perto do mercado da arte, porque o mercado da arte é tão opaco no sentido, você não tem acesso a informações. Na Bolsa de Valores, já foi ruim. Hoje em dia, você tem acesso a tantas informações para fazer uma análise, e no mercado de arte não tem. Não tem. Então, é o que um outro diz, o que o outro diz. Então, você não tem esse acesso. Então, isso aqui não é um passeio no parque, não. Bom, decisões de compra. Segundo a pesquisa, é uma questão de qualidade. Tá? Ou seja, 57% dos entrevistados falou que a qualidade de uma obra de arte é importante. 25% dos entrevistados falou que o valor de mercado é importante. E 18% dos entrevistados falou que a reputação do artista é importante. Então tá, voltamos para a qualidade. Qualidade da obra como um todo, que a gente já discutiu. Vamos agora a preço. E o resultado é que preço não é igual a valor. É sempre confuso esse detalhe, mas vamos seguir em frente. Assim. O preço, eles servem como base de avaliação, segundo a pesquisa. Ok, uma obra custou $1 milhão. Ok, então você vai fazer uma análise. Bom, se ela custa $1 milhão, não é por nada. Ela tem um embasamento para isso. Mesmo que não exista um embasamento para isso. É como se fosse um ponto de partida para começar a negociação, é isso? Sim. Assim, tá. Thaís, eu só quero dizer o seguinte, eu quero ser a criança que vai falar que o rei está sem roupa. Você conhece esse conto? Chama As Roupas do Rei, do Hans Christian Andersen. Basicamente, o rei era tão rico, que ele chamou 2 designers italianos. E os designers italianos falaram assim, eu vou produzir uma roupa tão bela, que somente os nobres conseguem ver. Sim. E eles foram para um quarto e pediram para ficar sozinhos nesse quarto por 2 semanas. E aí eles iam recebendo ouro, comida, bebida, e ficaram nesse quarto. Depois de 2 semanas, eles apresentaram ao rei a roupa. E aí veio o italiano e falou, Signore, aqui está a sua roupa. E o rei, cadê a roupa? Aqui.
mas somente os nobres conseguem ver. E o rei falou assim, estou vendo, essa roupa é muito bonita. Delícia. E aí, então eu vou vestir o senhor. E o rei falou, mas eu não estou nem sentindo. Porque essa roupa ela é feita dos materiais mais finos e sofisticados. Somente os nobres podem ver. E aí ele falou, então vamos organizar um desfile para que todo o reino possa ver minha roupa. E lá foi o rei desfilando de cueca em frente a todo mundo. E aí os soldados falaram assim, esta é a roupa que somente os nobres e puros conseguem ver. E todos, ninguém ia falar, falou assim, nossa, eu estou vendo. Sim. E aí uma criança olhou e falou assim, o rei está pelado. E aí todo mundo olhou para a criança e começou a rir. Então, ele tem muito a ver, essa alegoria, tem muito a ver com o mercado de arte. O comportamento de manada tá rolando, né? O comportamento de manada tá rolando. Vai ser a pessoa que vai falar, opa. Sim. Principalmente em arte contemporânea. É muito difícil você julgar uma arte contemporânea. Obviamente, você tem obras de arte contemporânea que se destacam muito. E você fala assim, nossa, isso aqui tem muito valor para a sociedade. Mas tem outras que não se destacam. Então, a precificação é muito complexa. O preço serve como uma orientação, então, nessa pesquisa. Tá? E aí eles falam uma coisa interessante. Eles falam assim, que o preço cria o mercado. E é verdade. Preço e mercado eles estão relacionados. Mercado de arte envolve valor. Por isso se chama mercado. Sistema de arte não necessariamente envolve valor. Apesar de que as pessoas do sistema de arte, elas se usam do valor, porque o museu, para ter uma obra de arte, às vezes consegue uma doação, mas o museu tem um orçamento anual para compra de obra. Se eles conseguem um preço especial, sempre. O museu sempre consegue preços especiais. Por exemplo, se eu fosse um galerista e eu tivesse um artista meu e a obra dele custa 100 mil reais. O museu fala assim, eu quero ter essa obra para pôr no meu acervo. E eu pago 50. Você tem interesse? E eu tenho um comprador que fala assim, eu quero ter essa obra de arte e eu quero pagar 100 mil reais. Qual é a decisão minha como galerista? Pois é. Você como galerista vai dar... Como galerista, vai pelo valor ou vai pelo preço? Como galerista, eu não pensaria duas vezes. Como galerista, eu venderia a obra para um museu por 50 mil reais, porque eu sei que a partir do momento que essa obra está nesse museu, todas as outras obras deste artista que estão no museu não custam mais 100 mil reais, custam 150 mil reais. Então eu vou repor. Que essa exemplificação foi muito boa para explicar a diferença entre preço e valor, né? Sim, porque você adiciona valor a uma obra e o preço acompanha, né? Então, essa foi a seguinte. Depois vem a jornada artística. O que é essa jornada? A jornada de, qual é o processo de compra dessa obra de arte? Primeiro é coleta de dados, seja de leilão, preços de galerias. Depois é uma pesquisa, procedência, carreira do artista. Depois uma análise de mercado. Diferentes profissionais têm diferentes jornadas e eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, galerias de arte. Galerias e negociantes de arte têm uma jornada que começa desse jeito. O artista faz parte da programação ou do programa próprio da galeria. Galerias de arte vão à faculdade de arte procurar talentos. Elas começam a participar do programa dessa galeria, começam a produzir e, eventualmente, essa galeria fala assim, você está sólido o suficiente para eu te representar. Então, a jornada de uma galeria ela está no programa de artistas da galeria? Ela se encaixa no nosso acervo? Sim. O preço desse artista é favorável para a venda dentro da galeria? Se sim. O trabalho complementa o inventário? Ou seja, você não pode ter todos os artistas da sua galeria vendendo flores. Você tem que ter um conjunto de obras, conjunto de artistas diferentes, produzindo obras diferentes, para atingir, dentro do perfil da galeria, atingir todos os gostos. Repito, dentro do perfil da galeria, atingir todos os gostos. Uma galeria não vai aos extremos de arte, algumas vão, por exemplo, a Fortes da Loya, por exemplo, tem os Gêmeos. Os Gêmeos são de street art.
mas eles transcenderam o street art, então eles já entraram no mainstream, não quero entrar em muitas palavras em inglês, já entraram nesse mainstream, mas assim, o forte da Fortes da Loi não é street art. O forte da Choque Cultural, que é uma outra galeria do Baixo Ribeiro, é street art. Então lá você encontra todo mundo de street art. Na Fortes da Loi não, você encontra os gêmeos. Então, complementou o acervo? Complementou. Então, toda galeria tem um estilo, e esse estilo esse artista tem que fazer parte desse complemento do estilo da galeria. A revenda dessas obras vai dar um lucro favorável? Se sim, então a avaliação da obra e a compra da obra. Essa é a jornada desses negociantes, dessas galerias nessa pesquisa. Então, repassando, se o artista se encaixa no programa da galeria, se o preço das obras dele é favorável, se o trabalho faz um complemento ao inventário da galeria, se a revenda das obras tem um possível lucro, e aí ele já parte para a avaliação e a decisão de compra, a negociação toda, certo? Certo. Eu não quero dar uma má notícia para as pessoas, mas numa pesquisa que a gente fez no passado, quantas pessoas das 100 galerias que a gente pesquisou no Brasil, quantas pessoas têm formação em artes? Mais ou menos. Eu não lembro da porcentagem de cabeça de formação em artes, você lembra? Mais de 50%? Sim. Muito mais. Por volta de 85% a 90%. Eu ia chutar 87%. Isso. Que é o que eu me lembro. 85% a 90% dos artistas representados pelas galerias de arte no Brasil têm formação em arte. E a gente está falando de 2.000 artistas. 2.000 artistas. E eu não estou trabalhando com uma galeria, não estou trabalhando com duas, eu estou trabalhando com o universo total das galerias importantes no Brasil. 85% a 90% tem formação em arte. Então, é uma informação muito, muito sólida, não é especulação, é fato. A gente fez na unha todos os artistas que são representados por todas as galerias significativas, e até posso depois abrir para vocês quais foram as galerias pesquisadas. Jornada de compra de um colecionador privado. Ele olha o currículo do artista, ele olha de qual galerista ele veio, qual galeria ele veio, qual é a educação do artista. Está ficando cada vez mais assustador isso aqui, né? Se o artista está dentro do programa da galeria, ele faz uma comparação de preço desse artista com as casas de leilão, ou seja, ele vai procurar nesses sites de informação se esse artista já foi negociado em leilão, se esse artista tem colaborações com instituições públicas. Então, por isso, quando você vai entrar num site de uma galeria e você olha o currículo do artista, tem lá no currículo coleções institucionais, onde as obras de tal artista estão em coleções institucionais. Se ele está, por exemplo, no Guggenheim, imagina só se não é uma obra concorrida, porque o Guggenheim, o MASP, a Pinacoteca tem obras desse artista é importante. Logo o valor sobe. E o preço também. Se ele tem colaborações com instituições públicas, e depois ele vai fazer uma avaliação da obra e uma decisão de compra. Muita coisa, né? Mas... Então, recapitulando, então, por favor, a jornada de compra de colecionadores é composta por visualizar o currículo do artista, saber em qual galeria ele é representado, qual é a educação do artista, fazer a comparação dos preços em casas de leilões. Esse ponto específico aqui no mercado brasileiro, só que a gente não aplica assim tanto quanto lá fora, né, Paulo? Não tanto. Dos leilões? Não a não tanto. ser com artistas mortos. Né? São poucos os... Eu vou, inclusive, essa informação, talvez a gente tenha essa semana que vem. A gente está fazendo uma compilação de todas as obras negociadas em leilão ao longo dos últimos anos. E aí eu vou conseguir descobrir, e a gente pode até fazer um vídeo disso, quantos artistas que passaram por leilões são vivos e quantos são mortos.
Essa palavra vivos e mortos é meio estranha a gente falar, mas é um hábito da gente falar. Assim, é ruim falar artistas mortos, mas eu não tenho outro sinônimo. Artistas que não estão mais aqui, talvez. Estão mais entre nós. Que não estão mais entre nós, exato. Tá. Currículo, galeria, educação, preço em leilões, artistas que têm obras em instituições públicas, e aí partem então para avaliação e decisão de compra. Sim. Bom, a sexta e última análise empírica, que é uma análise experimental dessa pesquisa, falou sobre as ferramentas de avaliação. Que ferramentas essas pessoas usam? Então, eles descobriram que 53% dos colecionadores privados e institucionais usam essas ferramentas como forma de análise de compra de obras de arte. Tá? Ferramentas como o ArtNet. Eu vou depois colocar uma lista de todas essas ferramentas, como é a ferramenta que o Art Index, que a gente está desenvolvendo, que vai para o ar logo, vai ter. São ferramentas que a gente vai disponibilizar para o mercado brasileiro para fazer uma análise se um artista ele é ou não significativo, ou qual o ranking dele. A questão de ranking, ela vai ser muito interessante, porque a gente vai checar artistas por artista, em quais instituições ele faz parte, quais exposições ele participou, e isso vai gerar uma pontuação. E essa pontuação a gente vai criar um ranking de artistas. Então, se um artista A ele está no ranking 10º lugar, por exemplo, e um artista B ele está no ranking 20º, por exemplo, mas eu tenho uma ideia de preço de um artista B através de leilão, mas eu não tenho do artista A, mas eu consigo fazer uma projeção de que o artista A ele vai conseguir um desempenho maior se ele for para leilão, em função desse ranking. Então a gente vai conseguir, em algum momento, gerar esse ranking dos artistas. A gente está trabalhando bastante nisso. São 8 pessoas trabalhando 1 hora por dia, todos os dias da semana, 7 sábado e domingo. A gente está conseguindo fazer descobertas muito legais. Bom, 53% dos colecionadores usam essas ferramentas. 39% de galeristas e marchands usam essas ferramentas para avaliação de artistas. Os galeristas gostariam de ter análises de peso de artistas em museus. Ou seja, eles gostariam de saber se esses artistas estão mais em museus, porque os museus, como a gente falou da história da venda para a Pinacoteca, o museu é um grande certificador de um artista. Se um artista foi para o museu, ele ganha valor na obra de arte dele. E, consequentemente, o preço vai junto. Tá? Colecionadores acham resenhas, prêmios, locais e exposições particularmente importantes. Então, por exemplo, se eu, Paulo Varela, for expor na pizzaria da esquina, isso não é importante. Mas se eu for expor no MASP ou na Pinacoteca, isso é extremamente importante para um colecionador. Então, na hora de você, artista, fazer a sua resenha de onde você expôs, quantidade não é qualidade. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Ok? Ficou alguma dúvida desse mar de informações que a gente está dando aqui? Tá até tonta, né? Dá até uma tontura. Eu não tô com tantas dúvidas porque eu tô com uma cola aqui. Você tá com uma cola. Eu vou falar o seguinte, pessoal. A gente tem essa cola. A gente tem essa cola para vocês. Essa cola vai estar no link desse vídeo e vai estar no link do podcast. Vocês vão poder acessar. Está dentro da plataforma nova que chama Art Index. E tudo isso que eu estou falando está no Art Index com gráficos. Tá tudo bonitinho lá. Então, isso aqui é para facilitar. Também no final do vídeo. Isso aqui é só para facilitar. Se você quiser a informação sólida. E, bom, então vamos lá. Sobre ferramentas de avaliação de arte. Tem fatos concretos que começam o seguinte. Quais são os fatos concretos? Nome do artista, título do trabalho, método de produção, dimensões, assinatura para execução, numeração, data, dedicatórias, estudo de conservação, para saber se a obra está em ordem ou não está, autenticidade de proveniência,
para ter certeza que não é uma obra falsificada para artistas um pouco menos contemporâneos. História das exposições, por onde esse quadro andou, né? Comentários sobre o histórico do mercado e a literatura especializada sobre esse artista e sobre essa obra. Tudo isso são fatores concretos para a determinação de valor de uma obra de arte. E aí vem outros critérios, que é o critério de conteúdo. O conteúdo é o assunto da obra, a iconografia, a especialização na formação da afirmação artística. Vamos falar devagar. Tá? Essa iconografia, o que o artista quis dizer com isso? Tá? Ele produziu, eu produzi isso porque eu gosto muito, de novo, vou falar do meu amigo Maurizio Cattelan, que fez aquela privada de ouro. Eu gosto muito daquela privada de ouro, porque quando eu bati o olho, ela não tinha nenhum significado até eu saber o nome da obra de arte. Você leu o texto? Eu li o texto e descobri que o nome da obra de arte, daquela privada de ouro, se chamava América. E aí tudo fez sentido. Essa é a beleza da arte contemporânea. Então, nesse conteúdo, nesse critério de conteúdo da obra de arte, é muito importante isso. Tá? Quem não tem conteúdo vai cair numa vala comum. O histórico da recepção é um tipo de história intelectual que investiga a ideia do artista que ganhou vida. Ou seja, a Thaís vive no interior da Bahia, que eu descobri que são 8 horas de Salvador, e ela produziu o que está atrás dela baseada em uma série de conceitos. Esses conceitos eles precisam ser falados, porque eu não vou conseguir descobrir sozinho. Eu só consegui descobrir o dia que a Thaís começou a falar da obra de arte dela. Para quem não sabe, veja o vídeo que a gente fez só sobre a Thaís, onde ela começou a falar sobre... Então, esse é o histórico da concepção da obra dela. Tá? Ainda que assim, a minha arte é figurativa. A sua arte é figurativa. Quando você ainda se depara com um trabalho figurativo, ainda que você não tenha um texto descritivo, que não explique muita coisa, você tem ali alguma linha assim, de raciocínio que vai se encontrar, na verdade, com o seu repertório simbólico e tudo mais, e você vai ter assim, alguma luz do que você está se deparando. Agora, quando a gente está falando em trabalhos mais abstratos, por exemplo, aí é importante, né, ter ali pelo menos um descritivo básico assim, sobre qual é a intenção do artista, né, para que Mas o fato, mesmo que você fazendo uma obra figurativa, Thaís, a gente tem que posicionar você dentro do seu contexto. Sim, então, sim. Você é figurativa, mas se eu consigo posicionar você através de um texto, explicando da onde você veio, o porquê você foi para aí, e qual é o seu dia a dia, e por que isso terminou se transformando na arte, isso é uma forma de histórico da concepção da sua obra de arte, sendo figurativa ou não. Então, está valendo. Tá? E em terceiro ponto é a relevância. O significado desse trabalho na obra do artista, a forma e o estilo com que essa expressão de conexão consciente com as questões artísticas, padrões e períodos que ela vive. Ou seja, existe uma produção onde você faz de uma forma inconsciente, a sua hora está pintando, eu não sei porque eu faço isso, mas eu faço porque eu gosto. E tem uma coisa que você, não, eu sei porque eu faço isso, porque isso tem um significado de onde eu estou e do que eu sou. Então isso do inconsciente passa consciente. Então essa relevância do consciente disso é importante. E essa percepção do artista junto a esse grande cenário do sistema da arte. Tá? O artista, eu já falei em várias, né? Mas é importante a gente se repetir. Vou ser um grande padre, que eu fico rezando a missa aqui. O artista, ele faz parte de um grande coletivo. Ele é um retratador do universo que ele vê. Então isso é importante, está mostrado dentro da obra de arte dele. Até que não demorou muito, estou até sem voz aqui. Mas a questão de grande resumo dessa pesquisa é o seguinte: é muito fácil a gente gerar números, quer dizer,
mais ou menos fácil gerar números, porque no Brasil é muito mais difícil, porque a gente não tem números centralizados, mas nós vamos ter, graças ao Art Index, e a gente aqui que a gente está trabalhando nisso, e a descentralização dessas informações. Mas assim, a questão de todos esses colecionadores é que eles gostariam de uma análise um pouco mais da narrativa da obra, da qualidade da obra, para poder tomar uma decisão. E é muito fácil a gente encontrar grandes sites, grandes bancos de dados dando números, mas nenhum deles faz uma análise qualitativa, faz uma análise quantitativa. Então, os colecionadores ou os compradores precisam de análises mais qualitativas. Essa foi a grande consideração nessa pesquisa, que vai logo para o começo da nossa conversa, de que, ok, porque não existem, então, sites fazendo uma análise qualitativa? Não existem tantos, porque é muito difícil fazer uma análise qualitativa. Essa análise qualitativa, ela só vai acontecer quando muitas pessoas combinam a mesma análise qualitativa, porque muitas vezes você tem essas análises qualitativas bem divergentes, e aí você não chega a conclusão alguma. Foi isso. Foi essa pesquisa, eu achei tão importante, porque ela vai além só de uma construção simples, mas ela tem uma série de pontos importantes na hora de fazer uma análise. Tudo isso que a gente conversou vai estar à disposição por escrito, você pode copiar e colar os gráficos, pode usar para você fazer o que você quiser na sua pesquisa, para você entender como foi essa pesquisa. Queria fazer um complemento. Lendo aqui todo esse paper e ouvindo você falar, uma coisa que eu queria comentar, assim, como artista, até para ficar aqui com uma dica, e também como curadora de conteúdo sobre artes, a gente viu aqui, né, que a reputação do artista, ou seja, aquilo que se escreve sobre esse artista, como que o mercado, os críticos, jornalistas, todo mundo percebe esse artista, é importante, é relevante. E a gente viu também que a internet é uma das principais fontes de pesquisa de possíveis compradores, seja ele galerista, seja colecionador, seja um museu, não importa. Então, é importante o artista ter em mente que quando ele fizer ali algum movimento no seu trabalho, seja uma exposição, seja ele ser convidado para participar de alguma exposição, ele sempre documentar isso e dar muita atenção para isso, né? Seja ele mesmo escrevendo um texto sobre isso e colocando na internet, ou seja ele pedindo para alguma assessoria escrever sobre a exposição que ele está participando, ainda que seja uma exposição no lugar que não tem essa relevância toda, ainda que não seja a assessoria de imprensa mais engajada do mercado, mas a gente sempre ter o cuidado de documentar e escrever tudo aquilo que a gente participa, porque amanhã pode fazer diferença, amanhã isso pode contar ponto na hora que um possível comprador vai pesquisar sobre você. E eu tô falando isso porque estive conversando com um amigo artista aqui da região que está fazendo parte de uma exposição aí em São Paulo, e eu vi muito pouco nas redes sociais e no site dele falando desse projeto. Eu falei, meu filho, aproveita, é uma coletiva com vários artistas importantes, iniciantes, mas que já tem uma certa relevância, e eu falei, você tem que aproveitar ao máximo disso para fazer virar conteúdo, né? E ter mais informações sobre você na internet. Não pode ser passivo. Não pode ser passivo, tem que ser um grande agitador. Tem que ser um grande. Não espere. Então... Olha, espero que essas informações mostrem para todos que uma galeria não vai bater na porta da gente oferecendo para se representar e levar você à fama. Não vai fazer isso. Isso depende somente de você. Então eu digo assim, eu nem sei se existe Piraporinha da Serra, mas eu sempre brinco com a palavra Piraporinha da Serra como uma cidade, acho que existe, desculpa, mas assim, faça uma coleção, uma exposição, junte um grupo de artistas e faça uma exposição coletiva dos artistas contemporâneos de Piraporinha da Serra, não importa onde você more, juntem-se. Os artistas não podem estar sozinhos, eles são um coletivo e eles têm que fazer exposições juntos. Cada um põe R$100, faça uma exposição coletiva. Cada um de vocês junte um grupo de
potenciais compradores, que talvez não vai comprar de você, mas vai comprar do outro. Cada um se junta. Convide aquele amigo fotógrafo para tirar foto da exposição, da abertura. Convida alguém que escreve mais ou menos bem, no minimamente bem, para falar o que aconteceu, quantas pessoas tinham, quem são os artistas, de onde eles saíram. Documentar, né? Cada passo. Eu descobri dessa pesquisa que a gente está fazendo, obviamente a gente vai fazendo pesquisa e nem todas as coisas, elas aparecem, os resultados aparecem de uma vez. Essa pesquisa que a gente está fazendo no momento, de todas as galerias no Brasil, todas elas que são significantes, importantes para o sistema, a gente descobriu algumas coisas. A gente descobriu que é necessário fazer uma faculdade ou um curso de arte, mas não é suficiente fazer um curso de arte para ter sucesso. E eu te digo por que é isso. Então, nessa pesquisa toda, eu posso dar um spoiler aqui, que a gente teve 4 grandes instituições que apareceram mais. Tá? Dessas 4 instituições que apareceram mais, a que mais apareceu tinha mais ou menos uma fatia de 10% do mercado. Ou seja, do universo de 2.000 artistas pesquisados, 200 artistas vieram dessa faculdade, que é uma faculdade em São Paulo. Aí, no intervalo de 50 anos, 200 artistas num intervalo de 50 anos saíram dessa faculdade. Aí você te pergunta, quantos alunos se formaram nesta faculdade? Quantos alunos teve um terremoto aí? Eu dei um chute aqui no negócio, desculpa. Tudo bem. Quantos alunos se formaram nessa faculdade nesse mesmo intervalo de 50 anos? Muito, muito, muito mais do que 200 artistas. E onde é que estão esses artistas? Eles não estão em galerias. Então significa o quê? Foi necessário fazer um curso de arte para ser aceito numa galeria. Mas não foi suficiente para isso, porque quem fez, a maior parte das pessoas que fez os cursos de arte não está em galeria hoje, não está sendo representado dentro desse mercado de arte. Pode estar em outras formas do sistema, mas não está. Então, tem vários caminhos a serem percorridos para você cair nos olhos de um grande colecionador. Obviamente, qualquer artista pode vender, e eu não estou falando nada disso, eu estou falando de uma pesquisa que a gente fez, de uma outra pesquisa que a gente fez no mercado aqui. Então, não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado esperando que alguém vá chamar a gente. Então, um grande artista, que eu acho que é o artista que chegou aonde está, principalmente ele é um grande agitador. Ele é o cara que participa de todos os editais, ele cria exposições coletivas e ele vai criando essa autoridade para cair nos olhos dos colecionadores e de galerias. Ainda que independente, né? O artista começando independente, ele sendo um bom empreendedor, né? O galerista não precisa, o artista não precisa de um galerista para vender obra de arte. Ajuda muito, ajuda bastante. Porque como a gente falou, um galerista, ele é mais um certificador. Assim como um museu, um galerista é mais um certificador. Ajuda. Mas não é também necessário. Dá para se vender sem ter galeria. Muito, muito. Bom, acho que chega por hoje. A gente falou bastante coisa. Espero não ter sido muito confuso, porque o assunto foi complexo. Mas, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, fala com a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar, tá bom? Tá certo, Paulo, quero te agradecer mais uma vez pelo convite pra gente bater esses papos cabeçudos. Muito obrigado, Thaís. Sem você, essas coisas não conseguiriam ir tão longe. Quero agradecer também todo mundo que chegou até aqui, até o final desse vídeo, ou até o final desse episódio, para quem está acompanhando pelo podcast. Como o Paulo falou, o paper completo, que é desse estudo que a gente falou aqui nesse vídeo, ou nesse podcast, estará na descrição. Então você pode ver lá, tem vários gráficos, todos os E ele foi todo traduzido para português. Todo ele foi traduzido, então fica super fácil de consultar. É um estudo longo, mas ele é muito completo, ele é muito importante aqui para quem quer se aprofundar sobre o tema de mercado. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, não deixa de dar uma curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal. Se você está nos acompanhando pelo podcast, aproveita e envie esse episódio para algum colega, algum amigo, algum parceiro que vai gostar também desse tema. E
Fique com a gente que nos próximos vídeos a gente vai trazer mais informações sobre o mercado, sobre movimentos, sobre artistas, ou seja, aqui no Art Talks a gente está sempre trazendo informação quentinha, importante sobre o mercado para vocês. Muito obrigado, Thaís. Até a próxima.